Boa noite, pessoal! Tudo bem? Começando então mais uma aula, mais uma live de segunda-feira. Toda segunda-feira, 8h30, eu faço uma aula aqui. Olha só a galera chegando. Fala, Joelcio, Fer, seja bem-vinda. John Treinador, Felipe Bretas, sejam bem-vindos. Doutor Darian já tá na área. Não tá aparecendo para mim aqui aceitar ainda. Não sei se por algum motivo. Acho que vai ter que... Se tiver por aí, doutor, solicita de novo ali que pra mim sumiu aqui. Pessoal, como sempre, né? Vai curtindo aí, vai clicando aí no coraçãozinho para ajudar a impulsionar essa live. Clica no aviãozinho, chama os amigos para participar. Nós vamos falar hoje de LCA, lesões do ligamento cruzado anterior, a reabilitação e o procedimento e o processo cirúrgico, né? Quando que faz, quando que não faz, conservador, não é. Vamos fazer uma discussão aqui bem bacana. Eu e o Dr. Darian, que é cirurgião em Jaraguá do Sul. Agora acho que sim. Ué, ainda não tá dando pra assistir aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Aceitar, né? Na verdade, não assistir. Não sei por quê. Aê, acho que agora foi. Aê, E agora foi. maravilha. Agora foi. Cara, não sei o que estava acontecendo, mas no botão não aparecia para eu clicar. Daí eu cliquei do Aham. ladinho aqui, entrar ao vivo com o Dr. Darian e deu certo. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar aqui participar comigo nessa live, estar aqui com o pessoal também, para a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Que, cara, acho que é a paixão aí da maioria dos fisioterapeutas, mas também a gente tem muitos profissionais de educação física aqui também que me seguem, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Primeiro de tudo, então, gostaria de agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, né, para estar participando aqui com a gente. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, o que você faz para o pessoal te conhecer, primeiro de tudo. Maravilha. Primeiramente, queria agradecer o convite teu e do Joelcio e por participar aí. Depois acabei te acompanhando. Eu vi que tem um programa muito legal aí de, de assuntos aí que tu passa pro pessoal, né? Isso é bem interessante. Então tá, pessoal. Meu nome é Daria Bocácio. Eu sou o chefe do departamento médico do futsal de Jaraguá do Sul há 11 anos. Então, eu tenho essa experiência também com o pessoal aqui de alta performance. Eu fiz minha formação de joelho no HCOR em São Paulo, onde eu consegui ficar um ano acompanhando o clube, né, o São Paulo Futebol Clube, e depois acabei aqui em Jaraguá do Sul. E agora faz um ano que eu encerrei minha pós-graduação em Medicina Esportiva na Unifesp. Então agora eu consigo conciliar aí as duas especialidades numa só, o que agrega bastante, né? E dentro da medicina esportiva a gente acaba vendo muito essa parte da fisioterapia, da educação física. Então, realmente, assim, um cenário à parte, digamos assim, que casa muito com a ortopedia, casa muito com o atleta, não só profissional, como amador. Cara, que bacana essa parte da medicina esportiva ali, porque traz uma, como você falou, uma proximidade com nós, né, com fisioterapeutas, os preparadores físicos também, né? Porque é lógico que com a experiência também, o ortopedista tem, né, tem essa bagagem, mas eu acho que somando as duas ali, né, acho que você, cara, fechou aí muito bem isso daí e traz um pouco para o que a gente faz. Eu sei porque a gente tinha uma clínica que eu trabalhava também com um cardiologista que tinha também especialização em medicina do esporte, aí a gente consegue se entender mais facilmente, né? Não que a gente não se entenda, mas enfim, é uma linguagem mais próxima. Então, muito bacana isso. Exatamente. Doutor, vou começar aqui fazendo umas perguntas aí para você, para a gente trazer um pouco cruzado anterior, né? Que a gente propôs para essa live de hoje, para essa aula de hoje, falar sobre ligamento cruzado anterior. Que, cara, como eu já falei no início ali, acho que paixão aí de grande parte dos fisioterapeutas é joelho e principalmente o que a gente mais vê, né? Cruzado anterior. Eu queria te perguntar primeiro sobre a quantidade disso, né? Incidência, enfim. Se é o que mais aparece para você, mecanismo de lesão. Então, a gente vê hoje, né? Você pode me corrigir até,
se eu tiver com dado desatualizado, mas que grande parte das lesões do LCA, ao contrário do que muita gente pensa, acontece sozinha, não é o meu mecanismo de contato, né? Então a gente vê ali cerca de 70%. E a maior ocorrência é em mulheres, mais do que em homens, né? Então, se você puder explicar um pouquinho disso, vocês, pessoal, pô, opa, voltou. Pô, mas eu vejo muito jogador, tenta, mas é que de uma forma geral é mais mulheres. E por que mais em mulheres? E se é isso mesmo que aparece para você? A maioria dos casos, acho que é LCA mesmo, né? Então assim, vamos lá. Isso que tu comentou aí, realmente, assim, o 11º ano, eu tô há 11 anos de Jaraguá do Sul, e eu tenho aproximadamente aí 1.600 cirurgias de ligamento cruzado anterior, tá? Então, assim, cara, é bastante, sabe? Teve ano, assim, da gente fazer 130, 140 cirurgias de ligamento cruzado anterior. Então, a demanda realmente é muito grande, é o carro-chefe do consultório. Eu diria para ti, assim, que não passa uma semana desde que eu comecei a trabalhar sem que eu atenda uma lesão de ligamento cruzado anterior. E hoje, a grande maioria das lesões ainda é em homem, mas proporcionalmente falando, a incidência é maior em mulheres, porque o que acontece? As mulheres de um tempo para cá começaram a praticar algumas atividades físicas antes não praticadas tanto por mulher, como o próprio futebol. O futebol de uma década para cá teve um boom no futebol feminino, principalmente aí com a Marta, né? Que a Marta alavancou muita coisa. E o que acontece? A estrutura da mulher é menor, o suco troclear da mulher é menor. E a mulher é mais fibroelástica. Além de a mulher ter o valgismo fisiológico por causa da bacia mais larga por causa da gestação. Então, ela tem uma tendência maior a ter um valgo mais dinâmico e fazer a lesão ligamentar. Então, proporcionalmente falando, as mulheres têm mais incidência de lesões justamente por essas alterações anatômicas, né? E da fibrocartilagem delas. Mas hoje as mulheres também estão atingindo aí cada vez mais no consultório também, cirurgias ligamentares, né? Estão chegando também proporcionalmente no consultório aos homens, tanto que hoje é bem mesclado, sabe? Dos dias cirúrgicos não vem só mais homens, começam tá aparecendo muito mais mulheres também, como você falou, mas é justamente por isso. E daí o que aparece mais para você é sozinho mesmo. O cara foi lá, fez um mecanismo de rotação interna com hiperextensão, ou é traumática que mais aparece? Exatamente, Bruno, é exatamente isso. Geralmente é sozinho, tanto que a lesão ligamentar, ela eu sempre falo assim, é jeito, não é força. É o cara sozinho que foi fazer um giro, travou, faz o valgo, a tíbia fica no chão, fêmur roda em cima, cai para o valgo e faz a lesão. 90 e, digamos assim, para não dizer 99%, 95% das lesões ligamentares, o paciente está sozinho. E, assim, nesses 1.600 ligamentos, tem o que tu imaginar, cara. Tem paciente que lesou pulando onda do mar, tem paciente que lesou brincando com o cachorro, tem paciente que lesou pisando na bola, tem paciente que lesou, foi cair de moto, botou o pé no chão para a moto não caiu, a bicicleta lesou. Eu tenho um paciente que relesou, foi matar uma cobra, escorregou, relesou. Então, assim, não. O que tu imaginar tem de lesão ligamentar. Foi sair do ônibus, o ônibus arrancou na hora da queda, lesou o cruzado. Então, assim, às vezes a gente até fica assim, os pacientes, né, esses aí, eles ficaram, né, realmente chateados, porque foi coisas do dia a dia. Mas a grande maioria das lesões, cara, realmente são com o paciente sozinho. E diversos tipos, paciente esquiando, paciente no futebol, paciente no vôlei, basquete, principalmente atividades de giro associado com salto, né? Ou mudanças de direção, como futebol, então é realmente assim muito comum. E depois que o cara lesa, ele chega no consultório chateado, no retorno dele com o exame, ele já fala, cara, conheci 10 que lesaram, 7, 8 que tu operou, e, pô, o cara voltou a jogar. Porque geralmente é engraçado, Bruno. O cara chega com a lesão ligamentar, ele tá chateado, ele diz que ele não vai mais jogar, ou ele não vai mais andar de moto. Só que a recuperação da cirurgia depois que tu faz, ele pega um fisioterapeuta que entenda, pega a pessoa que entenda, em 3 meses ele tá super bem.
e daí ele quer saber se ele não pode adiantar o protocolo dele. Antes ele não queria fazer nada, daí agora ele quer adiantar o protocolo, né? Ele quer saber se ele já pode voltar antes. Então é bem interessante isso aí, cara. E é uma cirurgia, embora seja o carro-chefe, embora os fisioterapeutas gostem, porque eu particularmente acho que aquela cirurgia que se tu tiver uma conduta adequada, ela vai ter um resultado bom. É difícil, cara. Digamos que a cirurgia tá redonda. A cirurgia tá redonda, os túneis estão certos, o procedimento não teve intercorrência, não teve nada. Foi uma cirurgia lisa. Dificilmente ela vai dar algum tipo de intercorrência no pós-operatório, a não ser que queiram acelerar muito o processo. Mas do resto, eu acho que é uma cirurgia que ela vai bem. Se o paciente colaborar e o fisioterapeuta souber levar, ela tem uma recuperação bem boa. E a grande maioria hoje, eu vou te dizer assim, que eu tenho muito paciente do profissional, que jogam na Europa, que voltaram em alto nível. E eu tenho muito do paciente amador, que eu digo amador, cara, mas é um amador profissional, porque é o pessoal que joga na várzea aqui, que é muito mais pegado, às vezes, com um jogo profissional. E eu tenho mais ou menos aqui, eu brinco com eles aqui, que eu devo ter uns 4 times do campeonato operado, né? Mais de 60 pacientes. E os caras voltam em alta performance, eles voltam jogando, vale dinheiro, né? E os caras voltam, assim, realmente em alta performance. Se a gente for falar um pouco de estatística, a gente vai ler, a gente vê que 22% aí dos jogadores profissionais que operam cruzado acabam não voltando no mesmo nível. Porém, no amador eu não diria isso. No amador eu acho que a grande maioria volta perto ou próximo do mesmo nível, né? O que eu brinco com eles é que se o futebol é bom, volta bom, né? O cara que não tem futebol bom não é o ligamento que vai arrumar. Mas você acha que essa questão ali do amador voltar mais facilmente, talvez, é porque talvez não seja uma exigência tão grande, um nível tão. Exatamente, É isso? exatamente. O Porque nem futebol. o cara que está no profissional, às vezes não consegue ter mais aquele rendimento, e até aquele nível de performance, né? De agilidade, de potência, massa muscular, tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Porque se o nível que o cara vai voltar no profissional é muito alto, tu entende? Então pega um cara de Série A aí, pega um cara de Série A, que ele vai voltar num nível muito alto. No momento que ele faz uma lesão, ele fica 1 ano parado, cara, os outros estão andando. Então ele vai ter que recuperar, ele vai ter que voltar, ele vai ter que pegar confiança, né? Porque a gente sabe, principalmente vocês, que quando o cara opera, ele perde a propriocepção, ele perde muitas vezes a confiança no voltar a jogar. Então, além do trabalho físico, tem o trabalho mental. Tanto que aqui, para a gente liberar um paciente hoje o fisioterapeuta aqui que trabalha comigo no futsal, Wilson Júnior, a gente sempre faz o rope test no término de todos os protocolos da LCA. E alguns pacientes não passaram na parte psicológica. O cara, nas respostas ali de, né, confiança, o cara não passou, porque o cara não se sentia confiante nem para fazer o rope test. É o que a gente fala da cinesiofobia, né? Exatamente. Então, acontece. E aí, cara, eu acho muito legal isso, a gente conversar, até tá falando sobre isso, porque a gente tem que trabalhar isso, ou o fisioterapeuta tem que trabalhar isso. E às vezes a gente tem recursos, cara, que eu vou te falar assim, ó, bem sincero, alguns recursos que não tem comprovação científica, né, de uma determinada eficiência que ele foi lançado, por exemplo, um kinesiotape, ou coisa desse tipo, né? Ou uso umas outras, não tem comprovação. Mas aquilo ali, cara, você sabe, você já fez um bom trabalho com ele, você sabe, você tem critérios para isso. Eu sempre falo que esse for do Hope Test, é um dos critérios que eu uso para alta, né? Mas eu tenho critérios para colocar ele num treino de agilidade, num treino de potência, eu sei que ele tá bem, que ele vai, mas ele fala que não quer ir por causa da cinesiofobia. Aí você vai lá, cara, usa um recurso desse, um placebão da vida, sabe? Por mais que você não tenha efeito, a gente discute muito isso, por mais que você não tenha efeito científico da técnica para o determinado objetivo que ela surgiu, mas, cara, eu ponho ali placebão, o cara se sente confiante e pau, faz exercício de agilidade, faz... Então isso é muito legal, cara. A gente tem que ter essa consciência que isso é a manha, né, que você pega aí na prática, como você falou, né? Às vezes isso não tá lá na teoria, Não, né? eu Mas você concordo pega no contigo. dia a dia. Eu concordo contigo. É aquele troço que não. Tu sabe que mal não vai causar, né? Exatamente. Entendeu? Não vai ser prejudicial para o cara. Então, talvez seja digamos, aquele aporte psicológico que faltava para ele ter a segurança para ele voltar. E outra coisa, Bruno, que me chama a atenção é o seguinte, cara. Eu interajo muito com os fisioterapeutas aqui, interajo muito com os educadores físicos.
Porque eu acho que o pó... Eu sempre falo pro meu paciente, beleza, você operou, a gente fez, está fazendo uma reabilitação bacana. Só que assim, o teu melhor amigo não vai ser eu. O teu melhor amigo vai ser o teu fisioterapeuta. Esse é o cara que tu tem que abraçar, esse é o cara que tu tem que confiar. E quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai conversar. Tanto que, assim, embora eu tenha um protocolo meu que eu sei que o cara tem que bater em tanto tempo aquilo, eu nunca me meto na conduta do fisioterapeuta, independente com quem ele estiver fazendo. A não ser em raríssimos casos que eu vi que o paciente não estava desenvolvendo do jeito que eu queria. Entendeu? Então, assim, tipo, eu tive algum Bacana, caso cara. assim, de 6 semanas e o cara ainda não ter chego em 90 graus, tá com uma patela rígida. E eu dizia pra ele, cara, ou vai ou racha, porque se a gente não mudar a conduta e tu em 2 semanas melhorar isso aqui, a gente vai ter que voltar pro centro cirúrgico, fazer uma artroscopia para fazer uma manipulação e prevenir uma artrofibrose, né? Que é a rigidez da articulação, para quem não Sim. sabe. E então, daí eu me meto na prática de vocês. Mas com um intuito, assim, mais de procedimento mesmo. Então, eu falo para os caras, o fisioterapeuta escolhe bem que esse é o cara que vai te levar de cabo a rabo. E se tu não tiver confiança nele, no que ele te passar, no que ele for passar para ti no decorrer da teu pós-operatório, cara, você não vai ter o pós-operatório do jeito que você acha que vai ter. E não confie nos números mágicos. Eu falo 6 meses, 7 meses, 8 meses, é muito empírico, porque cada pessoa é individual. Você tem uma Pô, individualização de show de treino, bola. né? Às vezes o pessoal chega, pô, mas Daria, a gente fez os três a mesma cirurgia no mesmo dia, cara. O fulano tá isso, o Beltrano tá aquilo. Eu falei, cara, existe tempo, existe biologia, existe individualização. Talvez ele consiga fazer um exercício que tu não consegue e vice-versa. Então, assim, não é receita de bolo, embora todos acham que seja sempre a mesma coisa. Então, Cara, show de é, bola. é bem importante essa parte de vocês. Eu ia te perguntar isso agora, né? Porque assim, antigamente era 9 meses, daí protocolo acelerado, e daí não sei o quê, né? Sei lá. E eu sempre falo, pessoal, eu dou bastante aula, né? Sou professor universitário e também tenho uns cursos nossos aqui, então eu sempre falo para meus alunos, individualidade biológica, que é isso que você falou. E você tem que ter critérios para a evolução e para a alta. Então, o protocolo é para te dar um direcionamento, te dar um norte, né? Cara, não tem a menor ideia do que eu vou fazer. Dá uma olhada no protocolo, que ele te dá um direcionamento e até como você passar para uma etapa, para a próxima etapa, para a terceira e para a quarta, enfim. Mas cada indivíduo é um ser único e aí a gente tem que ter, eu acho que testes, avaliação, avaliar sempre, né? Constantemente avaliando. E não é só parar e avaliar. Quando a gente está prescrevendo, está atendendo, está treinando, a gente já está avaliando constantemente. E aí, puxando aquele assunto que a gente falou, depois eu quero perguntar também dos critérios para a cirurgia, mas vamos pensar hoje dos critérios para alta. Eu queria que você falasse dos teus, né? Misturando já com a física, a parte da medicina esportiva, que você tem bastante conhecimento. Então, assim, eu gosto muito de testes funcionais. É claro que tem que ter a força, você vai para o isocinético, tem a amplitude de movimento, beleza, mas isso é muito básico, né? Daí a gente vai para o rope test, como você falou. Eu gosto bastante, não sei se conhece do eye balance test também. Então eu tento comparar, conciliar alguns testes e com isso eu tenho uma tomada de decisão. Inclusive o rope test a gente tem alguns diferentes, né? Rope tests. Mas assim, é, perguntando para você como é que funciona dentro do esporte profissional, essa tomada de decisão, o médico, o físio, o preparador físico, que critérios que vocês utilizam para falar, cara, volta a jogar, que tá tudo beleza, ou volta a praticar lá teu esporte no final de semana, enfim. Então, vamos falar de atleta de alta performance, então, primeiro. O atleta de alta performance, todo nosso atleta que ele chega aqui, ele faz os rope tests, ele faz os testes de força. Hoje o fisioterapeuta que ele tem um Kaiser também, ele tem o dinamômetro que ele consegue fazer. A gente não tem o Cinética, é muito caro, né? Mas a gente Uhum. consegue fazer teste Uso de força, teste de força, parcela de amplitude. carga, né? Isso, parcela de carga. A gente consegue fazer teste de força, amplitude de movimento. E a gente faz rope tests, então a gente faz todos os testes funcionais. E a gente pega isso, Bruno, como parâmetro. Então, assim, é o parâmetro da normalidade daquele cara. Para quê? Se esse cara um dia, durante o campeonato, tiver não uma lesão de cruzado, mas tiver qualquer tipo de lesão que ele tem que ficar parado, muitas vezes a dor nesses caras passa rápido.
E tu vai fazer um exame físico neles, musculatura boa, os caras bem condicionados e já querendo voltar para a quadra e mostrar serviço, muitas vezes no exame físico convencional, tu vai liberar o cara. Então, Uhum. o que que a gente faz? Depende da lesão desse cara, a gente mantém esse protocolo. Digamos que seja um cruzado anterior. Menos de 6 meses eu não vou dar alta pro cara, por mais seja profissional, né? Porque eu respeito a biologia de pelo menos, depende do enxerto que eu vou fazer. Um flexor, a partir de 3 meses, começa a integração osso-enxerto, né? O patelar, a partir de 6 semanas, osso-osso. Quando eu uso o quadricipital, eu uso com baguete ósseo. Então, o enxerto ali a nível femoral, ele vai estar com 3 a 4 semanas já aderindo. E a parte tendinous de 6 a 12 semanas. Eu respeito sempre 3 meses para começar com carga. Mas esse cara aqui, depois que ele operou, e ele está ali pelo seu sexto, sétimo mês, a gente faz as avaliações que você fez. A gente vê amplitude de movimento, a gente vê se o cara está com dor ou não, se o cara está com edema ou não, quando ele faz alguns exercícios na fisioterapia. E daí a gente faz os testes, todos novamente, força, amplitude de movimento, rope testes, e a gente faz o comparativo de como ele chegou. Se esse comparativo der menos de 10% de diferença, a gente começa já a liberar esse cara para quadra, começar a liberar ele para treino e aos poucos começamos a interagir ele com o grupo. Se esse cara tiver um déficit mais de 10%, a gente pega onde está a principal causa de déficit dele e trata em cima daquilo, repete ele com 2, 3 semanas para ver se ele vai voltar. Não existe um protocolo perfeito, né? Mas existe digamos que protocolos que nos dê mais segurança até para nós termos um embasamento caso a direção nos procure. Por que vocês liberaram? Porque o cara passou nisso, o cara estava nivelado de quando ele veio. Então, seriam os protocolos que a gente usa para o paciente de alta performance, para a gente ter essa segurança maior. E no meu paciente de consultório, cara, a alta que eu tenho, eu prezo tudo isso, mas eu diria que não com tanta afinidade no sentido de novamente eu individualizo o que o cara quer com a cirurgia. Entendeu? Tem gente que diz assim, Daria, Sim. eu quero a cirurgia, cara. Eu não sou do futebol, eu não sou do vôlei. Eu gosto de pedalar e brincar com meu filho, cara. Eu não sou do esporte. Então, assim, eu vou fazer um protocolo legal nesse cara, vou deixar ele redondo, mas eu não vou me preocupar se o cara vai ter uma alta com extrema, perfeita, entendeu? Por quê? Porque não é a demanda que ele quer, ele nem quer fazer tudo aquilo. Então, ele quer o ligamento para a vida dele. Então, não vejo necessidade de eu exigir tanto desse cara no sentido assim, pô, tu tem que performar, tu tem que estar bem, eu não vou te dar alta enquanto tu não atingir as metas. Não, porque ele é um cara... Agora, se o cara é amador, mas, Daria, eu quero voltar pro vôlei, quero voltar pro tênis, quero voltar pro futebol, não. Daí eu digo, cara, eu vou te tratar como se você fosse um paciente de alta performance. Tu tem que estar perfeito para eu te liberar. Por quê? Eu não quero que você tenha uma relesão ou 70% dos pacientes ainda tem lesão contralateral, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Eu sempre falo para eles, cuida se o fisioterapeuta está trabalhando do outro lado também. Não esquece que tu tem duas pernas. Porque não é incomum, Bruno, os caras dizerem assim, pô, Daria, que tu operou tá muito melhor que tu não operou. Mas por quê? Sim. O cara treinou muito mais a perna operada. Então, cara, essa individualização eu acho bem importante. E falando também no término dos pós-operatórios, uma coisa que eu prezo muito, Bruno, hoje, independente se o cara é profissional, se o cara é amador, desde que o cara goste de uma modalidade esportiva, é ele treinar o gesto esportivo dele no final do tratamento. Tá? Eu tive uma paciente esse mês aqui, pô, Daria, eu posso jogar vôlei? 7 meses pós-operatória, super bem, sem queixa alguma. Ela assim, eu falei, quantas manchetes você treinou? Ela era líbera. Quantas manchetes você treinou? Ela, nenhuma. Então, assim, se a gente for levar um pouco mais a fundo, aqui, como tu falou, tem preparadores físicos, tem fisioterapeutas, é muito fácil mulher, numa manchete, fazer um valgo dinâmico se não tiver, né, com a lumbopélvica, os rotadores externos, glúteo médio, core, bem fortalecidos. A primeira manchete que ela agachar ali, ela pode fazer um valgo dinâmico e relesar no primeiro jogo dela. Mas por quê? Não fez o treino esportivo. Então é uma coisa que eu prezo muito. Eu operei um colega médico que iria surfar na Indonésia. A gente terminou o pós-operatório dele e fizemos treino na prancha com ele.
para ele pegar o giro, para ele subir na prancha, para ele pegar a modalidade do esporte. Porque eu digo, não adianta tu ir para academia, fazer uma cadeia extensora lá, que eu sempre digo, é um movimento robótico. Não existe um esporte Aham. que você tenha só uma extensão, né? Então, ali, qual é o objetivo ali? É você pegar força, potência, para quê? Para você conseguir pegar isso e colocar dentro da tua modalidade. Mas só academia isolada não vai te dar isso. Por isso que Hum. prezo que o meu paciente fique do início ao fim com vocês. Mesmo quando ele entra na academia, ele quer largar físio. Por quê? Show de bola, cara. A fisioterapia vai manter a propriocepção, vai manter trabalhos de giro, lateralização, mobilidade articular, flexibilidade, enquanto a academia vai me gerar o quê? Força e potência. É. Aí falta coordenação intermuscular, que o cara não desenvolve. Exatamente. Às vezes até a propriocepção, né? Então eu gosto bastante disso também. A gente coloca isso a gente chama da fase, o RTS lá, o Return to Sport, né? Então, cada vez desse último bloco, essa última fase que é voltar para o esporte, a gente também vai cada vez se tornando mais específico, buscando a maior especificidade, que aí é reproduzir o gesto motor. Isso que o Joel está colocando ali. Isso é o verdadeiro funcional, porque tem gente que pensa que treinamento funcional é desde o começo ficar reproduzindo o gesto motor lá, né? E não é isso. O que é funcional para esse atleta? Primeiro, amplitude, dor, né? Depois da dor, amplitude de movimento. Daí força, propriocepção, pensar em equilíbrio, agilidade, velocidade, potência e especificidade, gesto motor. Então é essa sequência que eu sigo bastante aqui também no espaço que eu tenho aqui, no nosso estúdio, né? A gente chama de estúdio, não chama de clínica. E, cara, show de bola. Eu ia te perguntar uma coisa quando você estava falando, estava vindo aqui na cabeça. Tá, desse pessoal amador aí, quantos, quantos operam e falam, não, tá tudo bem, e não vai para fisioterapia? Ou fala, cara, não fiz muito bem, deixa pra lá. Assim, o pessoal, cara, que gosta de jogar, o pessoal que joga, vamos dividir. O pessoal que joga o amador, os caras fazem direitinho, porque eles sabem que eles querem voltar a jogar. Sim. E é assim, Bruno, eu vou te falar, cara, que a falta de aderência à fisioterapia do meu paciente no consultório é baixa, cara. Porque, assim, o pessoal daqui de Jaraguá que me conhece sabe que eu prezo muito o tratamento fisioterápico. Então, desde o Cara, início... Opa, deixa eu bater aqui. Desde o início que o cara lesa, eu já explico para ele a importância do pós-operatório. Se o cara show de vem para bola. mim, se o cara vem para mim com uma lesão aguda, onde eu vejo que ele está com edema... Vou dar um exemplo. Posso falar amigo meu, não vou falar o nome, mas ele veio da Romênia com uma lesão de cruzado e ele queria, porque ele queria operar. Eu segurei ele 6 semanas, ele quase enlouqueceu comigo. Eu dizia assim, cara, não vou te operar porque teu joelho tá aí demasiado, tá com limitação de movimento. Teu melhor amigo agora é o físio, cara, vai pro físio. E ele ficava toda semana me ligando, me ligando, me ligando. Por que isso? A fisioterapia, pro cara que tá com uma agudização, uma lesão recente e tá com limitação e dor, é o carro-chefe. Se nós operar esse cara, a reabilitação dele vai ser péssima. E a gente tem que botar na cabeça disso. Então, eu falo desde o início da minha consulta que a conclusão da cirurgia é com vocês. Então, cara, ainda bem a aderência dos meus pacientes é muito forte. Eles chegam para mim no terceiro mês, quarto mês, pô, posso parar físio? Daí eu falo para ele, tá, alguém na academia vai treinar salto contigo? Alguém na academia vai treinar giro contigo? Alguém vai treinar deslocamento contigo? Daí ele, tá, entendi. Associar, então, mas eu tenho que manter o fisioterapeuta, sempre, sempre, até o Pô, final. cara, muito bacana isso e ter esse apoio Só vou de pegar um carregador. vocês, né? Tá. Muito bacana isso, ter esse apoio dos médicos, né? Porque, assim, eu vejo aqui, eu batalho muito isso, né? Na fisioterapia, principalmente, que a galera ainda fica muito na dor, na amplitude do movimento, né? Batalhando na dor, na amplitude do movimento, inflamação, choquinho, né? Não, esses equipamentos são importantes, mas a vida do físio e do profissional, do paciente não é só essa, né? Pelo contrário, a gente tem muito mais o que fazer. Então, não sei se também vem um pouco daquela questão do plano de saúde que libera 10 sessões, depois mais 10 e aí às vezes a pessoa vai se desmotivando e não quer vir mais. Mas, cara, o físio é muito mais movimento do que recursos complementares. Claro que às vezes é importante em algum momento ali o TENS, o ultrassom, seja lá o que for, mas, cara, é movimento, tem que fazer movimento, é o que você falou, tem que saltar, tem que
Então, isso que você está falando é muito importante, muito legal a gente ter esse apoio, porque nem sempre a gente tem esse apoio, né? Então, cara, isso traz a consciência, você falando isso para o paciente, traz a consciência para ele que ele precisa do nosso trabalho também. Isso é muito legal. Doutor, agora que você falou ali, né? Seu amigo da Romênia ficou ali uns 6 meses, acho, em tratamento, sem cirurgia e tal. Não sei se ele foi operado ou não, então Não, seis esse semanas, pré, 6 semanas. 6 semanas, tá. Esse pré-operatório também é muito importante. Mas aí eu queria ver com você, então, assim, depois eu quero fazer mais uma pergunta ainda, já relacionada a esse tema, sobre os exames de imagem, né? Mas os critérios para a cirurgia. Aí tem aquela história, opera, não opera. Um quer operar, o outro não quer operar. Daí, putz, mas se não operar, ele é um atleta, artrose precoce, não sei o que lá e tal. Beleza, daí tem aquela classificação, né? O Coopers, Adapters e o não Coopers lá, né? Coopers, sei lá. Enfim. E aí, como é que nós. Cara, como é que você vai definir isso? Como é que você vai. É claro que isso não cabe ao físio, né? Isso cabe a vocês. Mas até para deixar claro, tanto para o físio que está assistindo, para o profissional de educação física, que a partir do momento que ele foi no médico, foi tomada a decisão, o que eu vou fazer como pré-operatório, pós, ou não vai operar, e daí a minha conduta, o que está acontecendo, né? Como que vocês decidem isso? Cara, vamos lá. Assim, ó. Vamos mudar um pouco. Será que existe espaço para o tratamento conservador e cruzado anterior? Seria no paciente jovem, digamos assim. Paciente de alta performance, atleta de alta performance, acabou. A gente não tem o que discutir. É 100% cirúrgico, a gente sabe que o cara não vai retornar, vai subluxar e acabou. Agora, o paciente de consultório, na grande maioria das vezes, o paciente jovem, ativo, cara, eu indico o procedimento. Por quê? É anatomia. Ele não tem o pivô central mais. Qualquer movimento de giro, ou seja, de rotação, ele vai em algum momento subluxar esse joelho. Tá? E o grande detalhe que eu explico para o meu paciente é o seguinte: o corpo humano é perfeito, né? Então, no momento que a gente perde o ligamento cruzado anterior, será que todo mundo sabe? Senão eu tenho um joelhinho para mostrar aqui. O pessoal sabe, Acho que né? sim, é para Então tá. saber, né? Se alguém quiser, bota aqui. Então, assim, ó. No momento que você perde o ligamento cruzado anterior, o que acontece? O corno posterior do menisco medial tenta fazer o papel, né, o papel do ligamento cruzado anterior. Só que essa estrutura, ela foi desenvolvida para receber cargas axiais e não de translação. Então, o que acontece com o tempo? Ela rasga. Conforme você vai subluxando, ela vai rasgando. E as estruturas cartilaginosas e meniscais, depois de degeneradas, elas não regridem. Então, o meu paciente chegou no consultório com uma lesão ligamentar jovem. Eu sempre falo, Bruno, todo mundo que me procura, eu falo assim, cara, tu não me procurou aqui para eu impor alguma coisa para você, porque o joelho é teu e o corpo é teu. Você veio aqui me procurar para você ter a minha opinião perante o teu caso. E a minha opinião é que você deveria operar, porque se você não operar e continuar com uma instabilidade, você vai desenvolver uma artrose precoce, isso é fato e não precisa bola de cristal. E eu explico como eu acabei de falar aqui. O que acontece? Cara, 99% adere ao tratamento cirúrgico, tá? O que implica um pouco de dificuldade é quando, clinicamente, através das manobras que eu mais gosto de fazer, que é o Lachman, que é onde a gente tem a maior sensibilidade, né? Uhum. De uma especificidade um pouquinho menor. Então, se alguém não souber o que é sensibilidade e especificidade, sensibilidade é quando a gente faz um exame para a gente diagnosticar que aquele paciente de um grupo que provavelmente tem a lesão, realmente tem lesão. Então, você faz a manobra e ele realmente está positivo. Então, a sensibilidade dele é muito grande. Então, quando você faz um Lachman e um pivô, você praticamente matou o diagnóstico de uma estabilidade ligamentar. E a ressonância, ela vem para te agregar isso ou para liberação para o plano, ou até importante para mostrar para o paciente, que muitas vezes no exame físico ele ainda fica ressabiado, para mostrar para o paciente que você realmente está com o diagnóstico preciso e ele tem que operar. Agora, o que me dificulta é quando tem uma estabilidade no exame físico e o laudo da ressonância, ou porque tem ainda uma fibra do mucinoso, o ligamento mucinoso, que fica na frente, gente, do cruzado anterior, não serve para nada. Fica na frente ali e dá aquele feixezinho na ressonância.
ou ainda está um pouco caído, com um pouco de edema, e o laudo radiologista vem para mim, ou lesão parcial, ou aqueles possível lesão grave tipo 3, que até hoje eu não sei, mas essa classificação que eles fazem, né? E daí o cara olha para mim e fala assim, pô, Daria, tu falou que tá rompido, mas tá aqui, ó. Tá aqui no exame, ó. É parcial, tem um filamento, não sei o quê. Daí eu falo para ele assim, vamos fazer o seguinte, se tu quer segurar um pouco por causa do laudo da ressonância, tu vive um pouco. Se tu tiver uma subluxação de novo, tu retorna. Cara, dá 2 semanas o cara volta. Ah, tá. Fui sair do carro, girou o joelho e ele subluxou. Entendeu? Então, assim, essa é a dificuldade que eu tenho. Quando o laudo da ressonância vem ou uma lesão parcial ou vem alguma alteração que contradiz o exame clínico que muitas vezes ali está nítido e notório. Mas daí eu converso com o cara, explico para ele. Eu gosto muito da analogia de carro. Eu falo, cara, teu pneu, tu caiu no buraco, teu parafuso quebrou. Tu vai rodar com o pneu. Na reta, tu não vai sentir a falta do parafuso, mas a primeiro cachorro que cruzar, que tu tiver que puxar o carro, tu vai sentir a roda bater. Só que quando essa roda bater, ela vai comer um pedaço do teu pneu. Ela vai entortar a tua roda. E depois não adianta tu chegar no borracheiro, querendo que o borracheiro recoloque os cabelinhos do pneu. Não adianta. Macho lesou o menisco, fez lesão condral degenerativa, é ressecção meniscal e tentar fazer a reconstrução ligamentar para te brequear de novo essa lesão que tu vai começar a desenvolver pela instabilidade do joelho. E o corpo humano é fantástico, né, Bruno? No momento que ele sente que você não tem mais uma estrutura, ele tenta bloquear de tudo que é jeito. Então, se ele sente que você está com uma instabilidade, o que acontece, digamos, 20, 25 anos depois? Você está com uma artrose, porque é a forma do teu corpo bloquear aquela instabilidade. Ele vai gerando uma artrose precoce. Eu digo que o corpo humano ele é tão fantástico que o que acontece quando você faz uma lesão ligamentar ou quando você opera? O paciente em 2 semanas chega, pô, doutor, minha coxa desapareceu. Né? Indução muscular, né? Sistema nervoso central inibe, né? Manda um comando de inibição artrogênica. Para quê? Porque ele sabe que a natureza já te protege, cara. Se eu não tenho mais o para não ficar mexendo, né? E eu fizer a contração do quadríceps, eu vou subluxar esse joelho. Então a natureza está tentando ajudar o cara, mas o cara não quer se ajudar não operando, sabe? Então, mas a grande maioria dos meus pacientes acaba aderindo. E como aqui é uma cidade de 180 mil, como eu te falei, eu tenho muito ligamento cruzado operado na cidade, geralmente o cara que me procura, ele já conhece ou 2 ou 3 que eu operei e os caras voltaram a jogar, voltaram para a vida normal. Então o cara já chega muitas vezes para mim, Darian, rompi o cruzado e vim operar. Sabe? Mas no início não, quando eu cheguei na cidade há 10 anos atrás, foi um pouco mais dificultoso. Tanto que um paciente com uma ruptura de Aquiles, ele sumiu e 3 semanas depois ele voltou. Daí eu, ué, cara, não vai operar? Temos tempo para operar esse Aquiles. Ele disse, não, eu fui pesquisar antes para saber quem tu era, se a indicação estava certa, né? Ele disse, eu vou, né, dar meu tornozelo. Então, graças a Deus, hoje não tem mais isso. Hoje, geralmente, o pessoal que vem ou vem indicação, ou já conhece alguém, então já vem com uma confiança para operar, né? Mas bacana. Não, tá certo ele, né? Não, muito legal. Cara, isso que você falou ali, eu falo muito disso, né? Na parte agora da fisioterapia, a inibição muscular artrogênica. Daí, assim, é o vilão, né? Cara, é o vilão para nós, porque daí você perde massa muscular e tal. Mas, por outro lado, cara, às vezes o pessoal tentando... Acho que em tudo na vida é assim, às vezes a gente pega uma coisa e olha só vai só naquela ótica ali, né? E às vezes, cara, se você querer diminuir isso, mas é um mecanismo protetivo, então às vezes tem que respeitar também, né? Hoje em dia também eu vejo muito tudo acelerado, então o cara põe o pé no chão já, saiu da mesa de cirurgia, já põe o pé no chão. Calma, às vezes sim, às vezes não, né? Tem que dar uma olhadinha, dar uma avaliada, conversar com vocês, né, o cirurgião, o que você acha, a sua opinião. Então, a inibição muscular artrogênica vamos dizer assim, um vilão para nós, mas é a favor do paciente. Exato. Então, a gente tem que ter, cara, a gente tem que ter um critério bem determinado, avaliação, e a gente vai com calma, porque senão também se arrebenta o cara de novo, né? Ou nem resolver.
Semana passada eu fiz uma reconstrução ligamentar, que eu fiz sutura dos dois meniscos. O cara tinha uma lesão em alça de balde. Então, assim, dentro da própria cirurgia já tem uma variação de situações, né? Essa situação era uma lesão de alça de balde do menisco medial e uma lesão parcial do menisco lateral, onde eu fiz uma meniscectomia parcial, eu já tirei parte do menisco e suturei parte dele. E a alça de balde eu suturei inteira. E eu falei pro cara, 6 semanas sem pisar por causa do menisco. Daí a fisioterapeuta me ligou. Pô, Dario, o cara falou que não tem que pisar. Tá certo? Eu gosto dessa interação. Ela liga para mim para saber. Eu falei, não, tá certo. O cara não tá te inventando. Por quê? A gente fez suturas meniscais. Então, já mudou o protocolo, né? Já mudou o protocolo de novo. Então, assim, pô, esses dias eu fiz uma mosaicoplastia. Para quem não sabe o que é mosaicoplastia, a gente tira cartilagem do côndilo femoral lateral, onde não tem não tem atrito com a articulação femoro-patelar, e a gente recoloca onde tem a lesão condral. E ali também tem que ficar 6 semanas sem pisar. Então já mudou o protocolo também. Então sempre que tem um ligamento com uma associação ou de uma microperfuração, ou de uma mosaico, ou de uma sutura meniscal, já muda o nosso protocolo. E o paciente, cara, ele chama muito mais a atenção dele que o quadríceps dele desapareceu do que o arco de movimento dele que não está completo. E daí o cara chega e fala para mim, pô, Dario, eu já posso fazer carga, porque, cara, sumiu meu quadríceps. Eu falei, não, calma, vamos por partes. Se tu não tiver o arco de movimento completo do joelho, tu não ganha massa muscular depois. Então, primeiro, eu falo, respeita o protocolo que o fisioterapeuta está te passando, ele está correto. Ganha o movimento completo para depois tu ganhar musculatura, não atropela as coisas. Deixa eu ver aqui, o Joel está mandando aqui, ó. Daria ficar muito tempo sem a cirurgia, pode acontecer outras articulações como quadril lombar devido às compensações. Cara, acho que já vou falar da minha área aqui, desde a inibição ali, né, da perda de massa muscular, da compensação, até por proteção daquela articulação, você já vai ter uma série de disfunções aí, né? Boa pergunta. Digamos que o cara não possa operar. Eu tenho paciente também que o cara chega assim, Dario, eu quero operar, mas eu tenho que me organizar na empresa, eu tenho que me organizar no serviço, e eu só vou poder operar daqui 6 meses. O que fazer com esse cara? Cara, voltamos totalmente ao assunto de reabilitação muscular. Eu chego para esse, o que eu vou fazer para esse cara? Tu vai para academia, ou tu vai procurar um físio, ou tu vai para um funcional, do cara me olha assim, tá, mas eu posso fazer atividade? Não pode, você deve fazer atividade. Porque se você parar, você vai fazer uma hipotrofia muscular e você vai ser muito ruim teu pós-operatório. Vamos fazer o contrário, você vai trabalhar tudo que você pode fazer que não vai causar algo prejudicial ao teu joelho, ou seja, movimentos de academia, uma cadeia extensora, um leg press, nada com giro, não vai subluxar o joelho do cara. E a musculatura dele vai ficar ativa para quando a gente for operar. O pós-operatório desse cara vai ser muito mais saudável. Ainda mais se o cara tiver um histórico de ter feito atividade física. A gente entra naquela parte de células satélites, né? Que o cara volta. Então, assim, se o cara tem esse histórico dele, travou. Se o cara tem esse histórico de reabilitar antes, o pós-operatório dele vai ser muito mais fácil para ele e para quem vai reabilitar ele. Então, dá para esperar? Dá para esperar. Mas fazendo atividade física. Não deixando esperar, Deus dará, né? Daí, o pós-operatório realmente vai ser pior. E voltando, eu acho, para aqueles pacientes... Eu tenho um paciente que é fisiculturista. Ele tem ruptura dos dois cruzados. E ele vive bem. Ele diz assim, cara, eu pedalo e faço a musculação. Eu não sinto frouxidão no meu joelho. É um cara que dá para segurar. Porque o que ele faz não impacta a falta do ligamento cruzado anterior. Ele vai ter desgaste precoce nesse joelho? Talvez não, porque ele não tem subluxação, ele não tem estabilidade. Então é um cara que, particularmente, dá para tratar sem o cruzado. E a musculatura... não sei que o cara... até agora... Pode falar. Não, eu ia falar, não sei que o cara invente de fazer o Sissy Squat, que é aquele que tem um aparelho aqui, e o cara agacha assim, ó, e o corpo tá reto aqui, ó. Sim. Aí tem vídeo, né? A tibia faz assim, ó. Não, esse aí tem até o vídeo do cara lá, né? É verdade, tem o vídeo, né? E a galera insiste em fazer isso aí, cara. Mas, Bruno, olha só, tem um xará teu
que ele jogou no Santos, eu acho que o Neymar, e nós operamos ele em 2010. E ele me ligou um dia, eu estava aqui em Jaraguá já, ele me ligou da Colômbia ou da Bolívia, querendo saber se foi feito o cruzado dele na época, lá em São Paulo. Eu falei que foi. Ele disse, não, porque eu fui fazer uma ressonância que eu estava com desconforto, sem instabilidade jogando no profissional. E o corpo dele absorveu o ligamento. Como se fosse um corpo estranho, fez uma absorção do ligamento. E pela musculatura do cara, o cara não notou que ele não tinha estabilidade, porque na cabeça dele tinha construção. Nunca, é raríssimo, eu tive alguns 2 casos, eu acho, de o corpo a fazer uma absorção realmente, não integrar e absorver o enxerto. Então, para ver a importância da musculatura do cara, o cara se segurava na musculatura. Depois que descobriram na ressonância, ele fez uma revisão. Mas ele disse assim, cara, eu fiz eu achei que tava com uma lesão de menisco. Então, musculatura é fantástica. Fantástico. Até tem um caso, cara, você talvez deve saber, de um goleiro que não tinha cruzado, nasceu sem o cruzado. Uma coisa assim, um jogador, um goleiro. Teve um caso, aí uns tempos o pessoal falava, não sei também se. Não lembro o nome, se é verdade bem isso. Alguém está perguntando aqui, ó, o Gigrazel. Darian, existe algum fator genético? Assim, a genética tem quase tudo, né? E tem sim fatores genéticos que causam, não só genéticos, como a gente conversou antes, fatores anatômicos. Uma troca, desculpa, um sulco mais raso, sabe? Um fêmur menor. Então, isso tudo implica, mas tem fator genético, sim. Aí acaba indo um pouco mais para estudos genéticos, coisas que a gente acaba não fazendo. Vai mais a parte de ciência, né? Mas tem fator genético que influencia, sim, em lesões ligamentares. Às vezes a gente até vê que acontece, não sei, deve ter acontecido bastante com você, lesiona você faz a cirurgia e tal, beleza, o cara volta bem, volta a jogar, volta a praticar esporte, seja amador mesmo, tá falando, né? Passa um tempo, 3, 4 anos, ele volta, então postando, putz, lesionei o outro. Exatamente. Parece que tem um componente genético ali importante, né? Tanto que é o trabalho que eu te falei, eu não sei se saiu algum mais recente, mas o trabalho que saiu de lesão contra a lateral, ele dava em 70% depois de um tempo, o cara realizava o outro lado. 70%? É alto, cara. Entre 60 e 70. É. Mas daí vem aqueles viés. Será que é só genética? Será que o cara reabilitou muito bem a perna operada e deixou a outra, né? Então também não tem como a gente prever exatamente se é só genética ou se é falta de reabilitação. Porque assim, é chato, né? O cara, se a gente for ver, o cara no momento que ele operou, é 8 meses casado ali com o fisioterapeuta dele, com o educador físico, para ele voltar com alta performance. Então, chegando no final do tratamento, o cara realmente está cansado. Mas não adianta. Tentaram acelerar o protocolo, baixar, a gente viu que. Eu lembro que o Obina operou, em 4 meses largaram a Obina de volta. Mas, pô, se tu tem uma inibição artrogênica que tu não consegue revertê-la antes de 3 meses, como é que tu vai largar o cara com 4 meses? Depois já voltou para 10. Os caras viram que 4 meses era furado. Esse protocolo de reabilitação precoce não dava certo. Tem que respeitar a biologia. Então, eu sou do padrão ali que eu já digo entre 7 e 8 meses, não certo, de acordo com que ele fez a reabilitação, porque é muito importante, outra coisa a gente falar, eu acho a cirurgia extremamente importante, mas a reabilitação também é importante. Então eu digo, não é assim, tu operou há 6 meses, tu volta. Cara, foi uma físio boa, né? Tu fez a físio certo, tu ia direitinho nas físio, tu matava. Então só de largar para os 6 meses, 7 meses, não é o caso, né? Teve todo o protocolo realizado da forma correta, pô, aí legal. Que nem hoje o paciente, ele teve um estiramento do ligamento colateral medial semana passada, ele me ligou hoje. Cara, eu fiz 4 sessões de físio e não senti melhora nenhuma, é normal? Eu falei, cara... Entendeu? Eu falei assim, primeiro assim, né? Tem vários fatores. Essa é uma coisa que a gente vive bastante, assim. O pessoal quer as coisas muito rápida, mas às vezes a gente, pô, tem gente que a gente fica 1, 2, 3 sessões, o cara já vê melhor e tal, né? Aí é que nem você falou, às vezes um conversa com o outro, pô, mas meu colega teve, mas calma, né? Individualidade. E a outra coisa que a gente, cara, que eu esbarro muito nisso, por isso que a gente faz, anota tudo, assim, porque
O cara, não, beleza, 8 meses. Só que tem gente que faz 8 meses. Tem gente que vem em 8 meses e faz 6 meses. O cara faltou tanto, né? E aí não adianta também você querer comparar com um colega que conheceu alguém que foi, não sei o quê. Porque assim, tem gente que vai, pô, o cara tem disponibilidade, consegue vir todos os dias. Tem gente que vai vir 3 vezes por semana e ainda falta pra caramba as físio, né? Então é difícil, né, cara? E aí Mas depende aí, muito Bruno, do. aí a importância de ter um protocolo final de testes para liberação. Exatamente. Entendeu? Que aí a defesa, porque assim, eu sempre brinco assim, no início Não, o que você eu tem digo é que que o cara questiona, né? O isso, paciente questiona a gente. Ah, mas já não está na hora de eu tirar? Não, mas veja bem, né? Temos que aplicar os testes, exatamente. né? E quando tem números, tu consegue mostrar para ele, ó, cara, tu não vai ser liberado por causa disso, disso e disso, sabe? Então eu lembro uma vez quando eu estava em São Paulo que tinha ali lá no Santos era André, Neymar, Ganso e Robinho. Robinho. E daí o André machucou, e o reserva do André era o Marcial, ex-jogador do Grêmio e do Criciúma e era o reserva. Pô, imagina a oportunidade do cara. Camisa 9 machucou. Olha os três, né? Neymar, Robinho e Ganso. O cara queria voltar porque queria, ele era nosso paciente lá. Cara, exame físico dele sem alteração nenhuma. O isocinético mostrou 25% de déficit de um lado para o outro, por lesão muscular. Então, o que aconteceu? Talvez no exame físico nós tivéssemos liberado ele para entrar. E esse cara ia fazer uma relesão. A direção ia cair em cima da gente, né? Pô, vocês liberaram. É, Então, com déficit de 25%, pego em exames, tá? Exame tu não tem como, tá? É numérico, tá lá. Aí é sim, um é. respaldo que tu tem, entendeu? Ó, não posso te liberar porque tem isso aqui. Em 2 semanas ele baixou. Daí ele baixou e acabou jogando depois. Mas a euforia dele era de entrar porque é oportunidade. E nesse momento, se tu não tem números, se tu não tem testes, se tu não tem uma avaliação que mostre pro cara, né, numericamente falando, o cara, ele se, cara, mas eu tô bem, cara, eu não tô sentindo nada. E aí que é o que a gente cai do cavalo, que nem o Cruzado. O Cruzado com 4 meses, o cara chega pra mim, pô, Daniel, vamos fazer um futebol. Que futebol, cara? É, Aí, mas nesse caso aí que você falou do Santos, aí você não tem a avaliação, tem os critérios numéricos, o cara entra, libera, o cara entra, se arrebenta, o cara, né, coitado. Enfim, é como a gente tem uma responsabilidade muito grande também, né? Cara, última pergunta, para não tomar muito teu tempo da galera aí também. É, assim, você que trabalhou como profissional, e acho que, não sei se vários esportes, mas mais específico no futebol, que acho que é o que você mais trabalha, né? Sofre também uma pressão de, de gerência, diretoria, do técnico, para liberar o cara, nós precisamos do cara, o cara é estrela, os caras tem que liberar o cara. E como é que é? Daí vai lá de novo para testes, avaliação, números, mas isso acontece. acontece. Eu tive a oportunidade, como eu te falei, de ficar um ano lá no São Paulo, onde os números eram ah, surreais, né? E de nós ter atleta, eu fui da época na cirurgia, eu estive na cirurgia do Ricardo Oliveira, do Alex Que época que você Silva. teve lá, cara? Oi? Que ano que você teve lá? 2010. Pô, eu tive lá em 2009, cara. Fiquei acompanhando lá o Muricy, o Rogério Ceni, o Rosana naquela época, o Turibo, o fisiologista. Sério? Daí eu fui no outro ano. Fiz estágio lá. Dagoberto Fernandão, Dagoberto, aham. o Alex Silva, Ricardo Coração Oliveira. Valente. É. Então, o que acontece? A pressão era outra pressão, né? Na época, o consultor médico lá era o meu chefe, mas a gente via a comissão pressionando. Pô, pagamos 8 milhões do cara, o cara vai entrar, não vai entrar? Então, né, era uma pressão diferente. Eu diria assim, que pressão financeira, porque a pressão que a gente tem hoje aqui, às vezes, não muda, cara. Não muda. O que muda são valores, mas não muda. Por exemplo, a gente teve situações aqui e começamos a ligar, ó, o cara tá assim, assim, assado, mas eu preciso do cara, nem que esteja no banco. E a gente expôs, ó, o cara, ele tá machucado, né? Ele tem essa lesão. O que tem que estar muito bem claro aqui? Que pelo departamento médico, eu não liberaria ele, porque ele vai piorar se acontecer um trauma, alguma coisa do gênero. Agora, se o atleta é de fundamental importância, se vocês acham que só a presença dele no banco já vai
tá legal. E ele pode entrar um pouco ali para realmente mexer o jogo, tem que ter Esse é um momento que tem que ter um diálogo muito importante entre comissão, atleta e departamento médico. Porque se piorar a situação, tem que estar todo mundo no mesmo barco. Não adianta depois, né, o departamento pular fora e dizer, não, eu avisei. Ou o paciente falar, pô, por que não foi falado? A comissão dizer, pô, mas agora eu fiquei 6 meses sem o cara. Então, tem situações, já passei por isso algumas vezes, de realmente a comissão sentar e dizer, ó, eu sei que o cara não tá 100%, daí eu chamo, o físio me liga também, a gente chega com todo mundo e fala, então, vamos fazer isso aqui. Cara, ainda bem deu tudo certo até então, mas é difícil. É difícil. Ou contratar o cara vem da Europa para ser o astro do jogo e faz uma lesão no treino. Uma lesão de menisco no treino. Daí tu opera, o cara faz uma artroscopia, e o cara, pô, voltou, machucou outra coisa. Entendeu por quê? Porque o cara vem condicionado, mas daí volta tudo aquilo. A gente operou, o cara descondiciona, daí quando volta, acaba lesando outra estrutura muscular, então daí não consegue ter ritmo de jogo, e daí ficam pressionando. Pô, como é que é? E aí, vai voltar, não vai voltar? Existe essa pressão. Vou te dizer que a pressão é a mesma. O que mudava, o cenário que mudava era as cifras, né? Aham, sim, sim. As cifras, mas tanto que eu trato as mesmas responsabilidades. Pode ser 10 milhões como R$ 1.000, eu trato da mesma forma. Uhum. Bacana. Doutor, muito obrigado. Acho que a gente já até. Geralmente eu faço live 45, uma hora, para também não estender muito o tempo de vocês, convidados, e da galera que está assistindo também. Ó, nosso Ah, capitão entrou, ó. O nosso entrou aí? capitão, o Leco aqui, ó. Atendi Ah, ele Leco hoje à Futsal. tarde. O Leco é o nosso capitão Uhum. aqui do time. Abraço, Leco. Show. O Leco é fera, cara. O Leco é o nosso guerreiro aí. Nosso camisa 8 com a abraçadeira. Vamos ver se levantamos o Show de caneco esse ano bola. aí da Liga. Bacana. Boa sorte aí para vocês. Olha lá. Olha lá, ó. Legal. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação, por aceitar, né, fazer essa live aqui comigo. E, cara, podemos marcar outras aí para frente, pegar um outro assunto aí, talvez, não sei que você acaba trabalhando bastante, você falou de tendão de Aquiles ali, eu também já tive bastante paciente. E aí a gente pode, né, pensar mais para frente, dependendo da sua disponibilidade também. Não, vamos. Hoje o carro-chefe do consultório, Bruno, é um assunto que eu gosto de estudar muito, porque eu vejo assim que quando os pacientes chegam em mim, é porque às vezes realmente, às vezes vem paciente de fora, de outras cidades, porque os caras é dor femoropatelar. Pô, então Cara, fechou, show de bola, a cara. dor femoropatelar é algo assim cotidiano, sabe? É aquele paciente que pinga em tudo que é lugar. E eu acho, um dos motivos que eu fui fazer medicina esportiva foram entender mais a biomecânica do exercício, para eu conseguir Bacana. discutir com vocês e discutir com os educadores físicos sobre os exercícios de academia, não me metendo em prescrição, que eu acho que isso é do educador físico, mas para eu conseguir entender a biomecânica, que para mim a dor femoropatelar, quando não tem alterações anatômicas, né, vamos deixar bem claro isso, é desequilíbrio muscular, que tu tem que descobrir de onde é que vem. Show de bola, cara. Show de bola. É, E assim, aí na nossa área, você tem uma grande discussão aí em cima é. disso. Os caras ficam se bicando e tal, assim, enfim. Vamos marcar essa live, cara, vai ser legal, vamos marcar assim. Não, fechou. Fechou? Pessoal, obrigado pela audiência aí, galera que mandou uns comentários, muito obrigado por estar participando aqui. Daria, obrigado mais uma vez. E claro, né, agradecer ao Joelson por fazer a ponte aí, para a gente se conhecer e estar aqui fazendo essa live, essa aula. Pessoal que entrou depois, entrou na metade, quiser assistir depois a aula inteira, vamos lá, né? Tá no, acho que lá no meu link na bio tem o grupo do Telegram. Então o que aconteceu? O Telegram foi bloqueado, não sei o que, isso que a gente foi pro WhatsApp. Mas já não teve mais, caiu esse bloqueio aí, acho que não foi bloqueado, então acho que vamos voltar para o grupo do Telegram. E aí o pessoal que está lá no grupo do Telegram, eu vou colocar depois a gravação na íntegra, vocês podem assistir aí o Dr. Darian. Quem não segue, segue lá o Dr. Darian também. E Vou fica de entrar no olho aí teu que em Telegram breve para pegar essa nossa. Vou entrar no teu Telegram também para pegar a nossa essa live. live, eu te passo, claro, pode Ah, entrar não, lá e beleza. eu te passo o link direto também depois, beleza? Não, show de bola, show de bola. Fechou? Valeu, muito Bruno, obrigado.
Obrigado, Oi. velho, pelo convite. Joelson tá aqui. Obrigado pela ponte aí. Próximo vamos colocar o Joelson em atividade física aí também, para ver se ele nos dá uma aula de Claro, biomecânica. claro, vamos. Acho que dá para fazer, dividir até, dá para fazer três, quatro aí, né? Não sei se dá para adicionar Eu mais já vi que dá pessoas. pra fazer. Eu acho que dá sim. Eu não entendo, mas eu acho que dá. Então, Joel, senhor, tá intimado, cara, na próxima você vai estar aqui junto. Nós três aí, vamos falar então sobre a síndrome patela-femoral. Fechou. Obrigadão, Beleza? gente. Abraço. Boa noite. Fechou? Abraço, boa noite Valeu. a todos. Valeu!